A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse novo estudo, o caminho, a verdade e a vida. Vamos entender porque Jesus falou essa frase tão misteriosa e o que tem por detrás dela, amém? Fica com a gente porque o estudo hoje está enigmático, hein? Chegou a revista ilustrada de estudos bíblicos do Papo com Deus. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code em cada página, você vai encontrar um vídeo sobre o estudo que você está lendo. Na revista tem mapas, linha do tempo, infográficos incríveis que facilitam o seu aprendizado. Se você gosta de estudar a Bíblia, não perca tempo e acesse já essa oportunidade. Colecione os nossos estudos. Peça já a sua, embarque com a gente nessa jornada rumo ao conhecimento da Palavra de Deus. Bora lá, bora ser abençoado, que esse estudo tá maravilhoso e eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida também. Eu quero fazer esse estudo porque Jesus ele deu uma frase, né, tão comum e hoje em dia a gente fala bastante no meio evangélico, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu queria dialogar com vocês entendendo o contexto dessa parábola, dessa passagem, perdão, e ele está lá em João 14. Jesus está confortando os seus discípulos, né? Porque Jesus vinha falando com os discípulos há um tempo, dizendo: olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, eu vou ao Pai, né? Eu preciso ir para um lugar, mas vocês não entendem agora, mas vocês vão entender. Eu preciso preparar a morada para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E os discípulos, eles esperavam o quê, né, irmãos? Eles esperavam o Messias, aquele libertador que viria aí libertar o povo judeu de toda a opressão romana de tantos anos. Eles passaram pelo cativeiro da Babilônia, passaram pelo cativeiro da Síria. Então, assim, eles estavam sobre uma grande opressão, e também a opressão de Roma, que cobrava tributos, duplo tributo deles. Então, assim, era terrível realmente para os judeus naquela época. E de repente Jesus está com eles, faz milagres, sinais e maravilhas. E por que Jesus fazia os sinais e maravilhas? Só um parênteses para encaixar isso aqui. Porque Jesus, ele era o mensageiro. E para ele trazer a mensagem do Senhor, ele precisava fazer sinais e maravilhas para mostrar que ele era o Messias que haveria de vir. Então, sinais e maravilhas seguem todos aqueles que trazem a mensagem do Pai, né? Então, Jesus precisava mostrar que ele era o Messias. Então, por onde ele passava, Deus ia com ele manifestando sinais e maravilhas, para que a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino, então, fosse reconhecida pelos judeus. Amém? Então, só esse parênteses. Também quero aproveitar e fazer outro parênteses já no começo desse estudo aqui, para pedir perdão para vocês. Tem um cachorro abençoado do meu vizinho aqui, infelizmente, né? Ele vai estar latindo aí. Eu fiz de tudo para gravar aqui 7 horas da manhã, mas enfim, a correria do dia a dia eu não estava muito bem disposto e eu tô gravando agora para vocês e ó, ele não vai dar sossego, tá bom? Mas ó, presta atenção na mensagem que eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida, tá bom? Então, sinais e maravilhas seguem todos aqueles que têm a mensagem do Senhor, aqueles que creem no seu nome, verdadeiramente, os sinais vão seguir aqueles que creem. A palavra do Senhor é essa pra gente e tá nos mostrando que o Senhor vem testificar através de sinais e maravilhas. Se você ler João 14, você vai entender então que Jesus está batendo um papo com eles, está falando: olha, não se turbe o vosso coração. Vou passar aqui para vocês, puxar um pouquinho mais pro lado. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Por isso eu vou preparar lugar, para que quando eu for e preparar lugar, voltarei, receberei vocês. Olha só a promessa do arrebatamento da igreja. Eu vou receber para mim vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Lembra lá os 144 mil selados? Que eles eram castos, eles não se macularam com mulheres, e por onde quer que o cordeiro andava, eles andavam atrás do cordeiro. Então olha só a promessa que Jesus está fazendo para ele: para que onde eu esteja, vós estejais também, os 144 mil. Se você não fez o nosso estudo 144 mil, acha que os 144 mil são apenas algumas pessoas que vão ser salvas, não é. 144 mil é um número simbólico que aponta para algo, tá bom? 144 mil mostra que é a parede, né, que divide o santo do profano lá do tabernáculo de Ezequiel, do 40 ao 48. Então a gente percebe que 144 mil também está relacionado à plenitude do povo de Deus. Porque João fala assim: olha, eu vi 144 mil selados e eles eram castos. No capítulo posterior, João fala assim: essa multidão era tão grande que não se podia contar. Uma multidão de pessoas que não se podia contar. Então nós sabemos que o Apocalipse é um livro que ele traz símbolos, né? Linguagem, figura de linguagem, né? A gente chama de metonímia, é um símbolo que aponta sempre para algo.
Então 144 mil pra gente. Faz o nosso estudo que você vai entender que não é estudo aqui dos 144 mil, mas ele aponta para a plenitude do povo de Deus, amém? E Jesus está falando aqui, olha, eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Aí Tomé fala o seguinte para ele assim, ó, Tomé diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você fez o estudo do tabernáculo com a gente, eu vou deixar um card aqui em cima para você, de 3 horas de ministração que eu fiz lá na igreja da Rita, foi uma bênção. Aliás, eu queria agradecer a Rita, o Carlos, a pastora também, que veio aqui, a mãe da Rita. Eles oraram aqui em casa com a gente, foi um momento muito especial, né? Uma grande bênção. E isso importa, né? Que os irmãos vivam em comunhão e unidade do corpo. Parabéns para vocês, né? Tiveram a paciência de vir até aqui à minha casa e me dar esse prazer, essa honra de poder estarmos orando juntos, tá bom? Então assim, eu ministrei lá na igreja da Rita, o Tabernáculo de Moisés, e lá eu dou bastante, eu trago bastante revelações referente ao tabernáculo. Mas olha, caminho, a verdade e a vida, os judeus até hoje, eles acreditam que a primeira porta da primeira tenda que você entrava no pátio, tinha um altar de sacrifício, era chamado de o caminho. A segunda tenda que entrava no lugar santo, em que o sacerdote precisava se lavar os seus pés e mãos para entrar, era chamado de a verdade. E a outra tenda que entrava no Santos dos Santos era chamado a vida. Por isso que Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então assim, ninguém vai a Deus, né? Ninguém vem a Deus se não for por Jesus Cristo. Então, ó, todos os caminhos levam a Deus, irmãos. Vamos conjecturar um pouco isso. Hoje a gente pode sentar numa roda de amigos e a gente vai facilmente ouvir a seguinte frase, que política e religião não se discute. Afinal, todos os caminhos levam a Deus, assim como era dito antigamente que todas as estradas levavam a Roma, né? Então essa é uma antiga ideia que se tomou forma com o iluminismo. Nós vamos fazer um estudo ainda sobre iluminismo, o Wilber vai preparar uma coisa bem legal, nós vamos falar sobre iluminismo, que foi uma nova ideia, um novo jeito de pensar, e isso acabou entrando na igreja e também se tornou, modificou um pouco a nossa escatologia, a forma como a igreja vê o fim dos tempos, tá bom? Então isso tomou muito forma lá na questão do iluminismo. As pessoas dizem assim, eles dizem que qualquer religião é boa porque qualquer religião leva a Deus. Então a gente precisa entender a força do pecado, entendermos a condição caída do homem para entendermos por que precisamos de Cristo. Então essa história, ontem mesmo a gente estava conversando com o pessoal que é espírita, outro é do candomblé e tal, e o pessoal, eles acreditam muito na religião, que a religião leva a Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala que não é pelo esforço do homem, não é pela lei, né? E aí todo mundo aponta sempre para a lei de Moisés, mas eu quero dizer pelo esforço das religiões, que não são religiões judaico-cristãs, eles acreditam que pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio braço, eles se justificam. Muitos espíritas acreditam que por eles terem uma vida de piedade e caridade, eles vão alcançar a salvação. Nós sabemos que só é alcançada a salvação por intermédio de Jesus Cristo, ok? Mas as nossas atitudes serão julgadas no grande trono branco. Eu espero que você não precise passar pelo grande trono branco, tá bom? Então, assim, todos os caminhos levam a Deus? Não, Jesus disse, eu sou o único caminho. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus ainda disse que aquele que passar por mim encontrará pastagem. Então a gente precisa ficar ligado nisso, tá bom? Então eu já dei esse insight para você, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que eram as 3 portas do tabernáculo. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. A Bíblia nos mostra apenas o caminho para Deus. Jesus mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus mostra que Ele está no Pai e o Pai está nele. Aqui em cima, ó. Olha só em João 14,10. Não crês que eu estou no Pai? Jesus está falando isso para Tomé, né? Tomé fala assim, qual o caminho a Deus, afinal? E ele fala, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, o Espírito do Pai está em Jesus. Nós vemos lá quando Jesus fala assim para os discípulos, quem dizem que eu sou? Aí umas pessoas falam, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Ele fala, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro na mesma hora levanta e fala assim, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí que Jesus fala assim, ó, mas não foi carne nem sangue te revelou, mas o Espírito Santo do Senhor. Muitas vezes eu vou fazer os estudos e eu percebo assim que Deus tem um mover diferente com a gente. Eu falo, Senhor, será que isso é uma coisa que eu tô... uma coisa da minha cabeça, é um entendimento diferente? E aí eu sinto um conforto de Deus assim no nosso coração, dizendo assim, é o Espírito do Senhor que revelou isso para você. Né? Não seria pelo seu próprio esforço humano esse tipo de revelação. Então eu me sinto confortado, porque eu sei que o Espírito do Senhor está em nós, tá bom? Por que Jesus é o único caminho? Afinal, por que precisamos dele? Ó, Jesus nunca disse para você, pelos seus esforços religiosos, procurar e alcançar a Deus. Ele disse que veio para nos levar a Deus como o único caminho, a única porta que nos conduz à única vida.
éramos inimigos de Deus e Cristo por seu sacrifício nos aproximou e os sacrifícios de animais não puderam pagar o preço das nossas almas. Então assim, irmãos, todo mundo fala assim, todos somos filhos de Deus, somos todos filhos do Senhor. Não, nos tornamos filhos do Senhor, né, quando estamos em Cristo, né? Porque cremos em Cristo, então Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Quando estamos em Cristo, então nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Se não estamos em Cristo, não somos filhos do Senhor, somos criaturas de Deus. Amém? Hebreus 10:1 vai dizer o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito o ofertante, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então assim, se Hebreus está falando que mesmo com o sacrifício que eles faziam ano a ano, não podiam tornar eles perfeito, né? Por que então se fazia sacrifícios? Por que se sacrificavam animais? Qual era o símbolo disso? Hebreus 9:22 também tem essa resposta, olha lá. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Se você ler o Pentateuco, ou pelo menos o livro de Levíticos, você vai ver que para ser perdoado, dependendo do tipo de pecado que você fizesse, você precisaria matar, né, um animal. Então assim, era pelo sangue, está escrito aqui, ó, apenas pelo sangue, né, que se purificava através da lei, se purificava através do sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Então por que eles faziam isso até a época de Jesus? Porque existia uma lei, ok? Então eles perpetuavam aquilo, só que aquilo não tornavam eles com corações contritos e quebrantados, voltados para o Senhor. Ele falou assim, pô, vou pecar porque amanhã ou depois eu vou lá de novamente, mato um cordeiro e tudo volta ao normal. Aí olha só em Timóteo 2, 5 e 6 o que diz. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, né, Cristo Jesus, o homem ao qual si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então o sacrifício de animais terminou em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o sacrifício supremo, irmãos. João Batista mesmo confirmou isso quando ele disse a seguinte frase, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está lá em João 1:29. Então esse é o motivo de Jesus dizer que somente por ele nós encontramos a vida eterna. Não há outra forma, se for pelo braço do homem ou pela religião, você estará condenado a ser separado de Deus para sempre. Então a questão do caminho, a verdade e a vida, Jesus está mostrando que mesmo os judeus que tinham a lei de Moisés e eles tentavam se justificar através de sacrifícios de animais, eles não alcançavam a plenitude do Santo dos Santos. Jesus foi a primeira porta, foi a segunda e a terceira porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida, as três portas do tabernáculo. E Jesus é a porta do tabernáculo que abre os santos dos santos para que eu e você possamos estar na presença do Senhor, entregando, como diz o autor de Hebreus, o sacrifício diário seja o levantar das nossas mãos santas na presença do Senhor. E que esse altar, não aquele altar que você vai na igreja, irmãos, aquilo é a nave da igreja, tá? Aquilo que você vai lá é apenas uma plataforma para colocar o pregador ou o expositor numa forma mais elevada para que ele enxergue as pessoas inteiras. E que a sua vida seja verdadeiro altar de adoração ao Senhor. Amém? Eu quero te agradecer que se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero pedir para você, por favor, curtir, compartilhar esse vídeo, dá uma checada se você está inscrito no nosso canal, porque a gente está recebendo muita reclamação de pessoas que já estavam inscritos e não estão inscritos. Recebi um áudio agora há pouco de um irmão que fala assim que não sabe o que está acontecendo, mas o YouTube está desinscrevendo ele se inscreve, desinscreve ele. Isso está acontecendo demais, nosso alcance caiu, a gente estava falando para quase 20 mil pessoas, hoje a gente não fala nem para 9 mil pessoas por mês, eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu louvo a Deus porque nós estamos conseguindo alcançar as pessoas que o Senhor tem nos trazido, isso é uma grande felicidade em nosso coração, amém? Na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui o nosso Smart Link, se você não sabe o que é isso, é link para os nossos cursos, WhatsApp, grupos de discussão, no Telegram também, você vai ter acesso a receber estudos por e-mail, você pode fazer certificados lá no nosso site. E se você não conhece a nossa loja virtual, loja.papocomdeus.com.br, não deixa de comprar um item e abençoar o Projeto Libras. Está chegando agora, fim de setembro. O Projeto Libras está dando um trabalho imenso. Deus abençoe você, Yuri, aí do Rio de Janeiro, da base missionária A Cara do Leão, que tem feito um excelente trabalho. Deus abençoe o Wilber, o Wesley, o Antônio e a minha vida, que temos nos dedicado bastante. Eu não sabia que dava tanto trabalho fazer esse projeto, mas Deus vai honrar com certeza. E nós vamos alcançar muitas vidas para o reino do Senhor. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.